Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. É de fato uma alegria estar presente neste congresso. Tenho sido muito abençoado. Cheguei ontem, abençoado pelas palavras, abençoado pela convivência com os irmãos e abençoado também pelo tema. E quando eu ouvi sobre esse tema, isso encheu meu coração. Coragem para ser, o que, irmãos? Diferente. E nós bem sabemos que na lógica bíblica, a coragem para ser diferente não vem de homens, não vem da igreja e não vem de um evento como este. A coragem para ser diferente vem de Deus e do Evangelho de Deus. Porque é da natureza do Evangelho de Deus nos transformar e fazer de cada um de nós alguém diferente. É da natureza do Evangelho de Deus andar na contramão. Nós sabemos que na teologia paulina o Evangelho é o próprio Senhor Jesus em duas dimensões: quem Ele é e o que Ele fez por nós. E este Evangelho que é o Senhor Jesus, ele é supracultural, porque foi desenhado para ser comunicado a todos os povos da terra. Mas não apenas supracultural, este Evangelho, ele é também multicultural, porque ele traz pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações aos pés do Cordeiro Jesus. Este Evangelho também é intercultural, porque estas pessoas que vêm, atraídas pelo Senhor Jesus, são agora igreja, irmãos e irmãs na fé, tem comunhão, tem unidade e tem amor. Este Evangelho é também cultural, pois sendo o Senhor Jesus, Ele foi revelado em nosso tempo, em nosso mundo, em nosso lugar. Este Evangelho, nós sabemos, ele é transcultural, porque pelo mandato do Senhor Jesus, deve ser levado de uma cultura para outra cultura. Mas por fim, este Evangelho, ele é contracultural, porque ele transforma o homem dentro da sua cultura, faz o homem diferente. Coragem para ser diferente é viver o Evangelho. Nós somos diferentes à medida que nós vivemos o Evangelho do Senhor Jesus. E fazendo assim, meus irmãos, Deus é glorificado e os homens abrem seus corações para conhecerem o Senhor Jesus. Eu cheguei dias atrás de uma viagem missionária, uma região nova na Amazônia indígena. Os irmãos bem sabem que a PMT trabalha em diversos países, um trabalho internacional, global, e também com segmentos minoritários no Brasil, como os árabes, chineses, como os ciganos, quilombolas e também os indígenas. E nós temos trabalhado com os indígenas desde 2002, quando voltamos da África, estamos na região amazônica, e desde o ano passado tentamos entrar em uma nova área, uma área com diversas aldeias ainda não evangelizadas, entre o estado do Amazonas e o Pará. No ano passado tentamos chegar até aquela região sem conseguir, sem sucesso, uma região bastante isolada, e dias atrás, pela graça de Deus, com um bom guia indígena, também cristão, nós conseguimos chegar até lá. Foram 5 dias de viagem de canoa motorizada, a partir do vilarejo mais próximo, e ali chegamos. E aquele guia indígena que está conosco, cristão, aquele guia, ele havia tentado chegar até aquelas aldeias 10 anos atrás. E ele havia me alertado já no ano passado, dizendo: Ronaldo, aquela região é fechada para o Evangelho. Eu tentei há 10 anos atrás chegar até aquelas 4 grandes aldeias e as portas estavam fechadas, não me deixaram desembarcar. E em uma das aldeias me receberam com arco e flecha. Estão fechados para o Evangelho. E meus irmãos, quando ali chegamos, depois de vários dias, bastante esforço, entrando no mato, tamanha nossa surpresa, as portas estavam escancaradas. Nos receberam tão bem, nos alimentaram, nos hospedaram e queriam ouvir sobre o Senhor Jesus. Em uma das 4 aldeias, nos reunimos com toda a aldeia 2 vezes ao redor da fogueira e eles queriam saber quem é Jesus. E eu perguntei ao cacique: o que mudou nos últimos anos? Eu soube que vocês não queriam saber de Jesus e agora querem. E ele respondeu:
veio para morar entre nós uma família indígena evangélica, cristã. E eles passaram algum tempo entre nós. E depois disso nós abrimos o coração para ouvir de Jesus. Ao que eu perguntei, o que esta família falou, o que eles conversavam? E aquele cacique, ele respondeu, eles não conversavam muito, eram muito calados, mas eles eram diferentes. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, se você puder ficar de pé uma vez mais, para lermos juntos a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo escreve esta carta a Timóteo, sabendo que será a sua última carta. Ele se encontra preso em Roma, não naquela primeira prisão domiciliar, menos desconfortável, mas agora em uma prisão úmida, escura. Segundo Eusébio, era uma pequena caverna escura, úmida e isolada. Paulo fala nesta carta a Timóteo que ele aguarda a própria morte, ele sabe que vai morrer. Ele escreve esta última carta a este jovem, filho na fé, discípulo, que ele encontrara na cidade de Listra. Ele pregou ali o evangelho, converteu-se ali a família de Timóteo e o próprio Timóteo, um jovem. Mas Timóteo, na segunda viagem que Paulo faz a Listra, ele encontra aquele jovem amadurecido no Senhor Jesus e o convida para fazer parte da sua equipe missionária. Timóteo agora é companheiro de viagem e companheiro de missão do apóstolo Paulo. Paulo bem sabia, como explica nesta e em outra carta, sua primeira carta, que Timóteo, ele era jovem, ele era tímido e ele era enfermo. Mas em certa medida o apóstolo Paulo esperava que Timóteo pudesse substituí-lo na missão, no seu ministério. Ele escreve esta carta a Timóteo, e esta carta fala a respeito do evangelho do Senhor Jesus. A centralidade dessa carta não é Paulo, nem as suas cadeias, nem as suas feridas, mas o evangelho de Jesus. Antes de lermos esse texto, queria chamar a sua atenção. John Stott, ao comentar essa carta, ele diz que essa carta é construída em 4 capítulos, e em cada capítulo há uma exortação. No capítulo 1, a exortação é guarda o evangelho. No capítulo 2, sofre pelo evangelho. No capítulo 3, permanece no evangelho. No capítulo 4, prega o evangelho. Leiamos o capítulo 4. Versículo 1 nos diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega, o que, irmãos? A palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a, o que, queridos? Fábulas. Versículo 5, todos juntos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta nesse texto, por favor. O ensino que chamaremos nesta manhã de ensino principal se encontra no versículo 2, que nós lemos. E o apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, nesta sua última carta, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta, corrige, com toda a longanimidade e doutrina. As expressões usadas pelo apóstolo Paulo nesse versículo, neste ensino principal, prega a palavra, as expressões apontam para uma pregação
que seja imperativa, que seja urgente e que seja também bíblica. Imperativa porque o próprio verbo pregar, Paulo utiliza aqui a expressão grega kerisso, que vem de querigma, proclamar verbalmente, vá falar abertamente. Este verbo, querigma, kerisso, ele está aqui no seu modo imperativo e na sua voz ativa. Ou seja, significa, você deve pregar a palavra de maneira imperativa e intencional. Você deve fazer isto acima de outras coisas. É interessante nós notarmos, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo, neste último capítulo, desta última carta ao seu jovem discípulo, ele diz, prega a palavra de maneira imperativa. Ele está dizendo, abre a sua boca e fala do Senhor Jesus. É muito importante nós também vivermos a palavra, não apenas pregarmos a palavra. E é por isso que no livro de Atos e também nos evangelhos, há duas palavras gregas que andam de mãos dadas. A palavra querigma, que é proclamação, pregação verbal, e a palavra martírion, que é testemunho de vida, é você viver o evangelho. Mas aqui nesse texto, especificamente, o apóstolo Paulo, ele está dizendo a Timóteo, você, Timóteo, abre a sua boca e fala do Senhor Jesus. Essa pregação não apenas deve ser imperativa, mas também urgente. Observem comigo, e é curioso notarmos que encontra-se aqui um dos raros textos onde a Bíblia nos encoraja a fazermos alguma coisa fora do tempo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. A tempo aqui, a expressão grega é kairos, é o tempo oportuno, é o tempo certo, é o momento mais conveniente. E em toda a palavra de Deus, nós somos ensinados a fazermos cada coisa no tempo certo, no kairos, no tempo oportuno. Mas há três práticas cristãs que nós somos encorajados a exercê-las mesmo fora do tempo. A primeira, meus irmãos, é a oração. Não há tempo para orar. Devemos orar a tempo e fora de tempo. A segunda, meus irmãos, é a busca pela santidade. E a terceira é a pregação da palavra de Deus. Prega quando for conveniente, mas também quando for inconveniente. Prega no kairos e no akairos. Fora do kairos, fora do tempo, fora da conveniência. Quando nem parece oportuno, quando as portas estão fechadas, quando o povo não quer ouvir. Mas o que me impressiona é que, se fizéssemos uma análise textual, no versículo 2, iríamos compreender que esse encorajamento de Paulo a Timóteo, para ele pregar no akairos, fora do tempo, quando é inconveniente, não é primariamente quando é inconveniente para quem ouve, mas sim quando é inconveniente para quem prega. Ou seja, mesmo quando o nosso coração não quer falar de Jesus, fale de Jesus. Pregue quando você quer pregar. Pregue quando você não quer pregar. Pregue até você querer pregar o Evangelho de Deus. Não há tempo para oração, não há tempo para a santidade, não há tempo para a pregação. Prega a palavra de Deus. Pregação imperativa, intencional, uma pregação urgente, uma pregação bíblica, porque o apóstolo Paulo nos diz, prega, o que, meus irmãos? A palavra. Não pregue a sua ideologia, não pregue as suas ideias, não pregue o seu jeito de ser, não pregue se o púlpito tem que ficar do lado direito ou do lado esquerdo, se o coral tem que cantar em cima ou embaixo, se a flor tem que ser amarela ou vermelha. Isso é preferência, não há pecado nisso, mas isso é estilo, isso é uma tradição. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Quem é Jesus e o que Ele fez por nós? Prega a palavra. Portanto, meus irmãos, é injustificável que depois de 2000 anos do mandamento do Senhor Jesus e do ensino bíblico, prega a palavra, tenhamos ainda no mundo hoje mais de 6.000 povos
sem a presença de um crente no Senhor Jesus. É injustificável que depois de tanto tempo, e da igreja de Cristo hoje tão grande em todo o mundo, todo mês, em todo o mundo cristão são milhares de congressos, são milhares de livros publicados, são milhares de seminários feitos, são milhares de postagens teológicas. É injustificável que tenhamos ainda hoje mais de 1.800 línguas sem um versículo traduzido da palavra de Deus. É injustificável que haja no Brasil mais de 100 tribos indígenas sem a presença de um missionário, mais de 10.000 comunidades ribeirinhas, 6.000 comunidades sertanejas, 2.000 comunidades quilombolas sem a presença de uma igreja do Senhor Jesus entre eles. É injustificável, meus irmãos, que haja no Brasil hoje mais de 700.000 ciganos que não conhecem quem é Jesus em nosso país. É injustificável que o vizinho onde você mora, há 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, não tenha ouvido de você quem é Jesus e o que Ele fez por nós. É injustificável que a sua igreja local esteja naquela rua e naquele bairro há 1, 5, 10 anos e não tenha evangelizado todas as famílias daquela parte da cidade. É injustificável, porque é mandamento do Senhor Jesus: prega a palavra. Mas se prega a palavra é o ensino principal, o ensino fundamental encontra-se no versículo anterior, meus irmãos. Olhe comigo, por favor, o versículo 1. É o ensino que dá o fundamento. Chamaremos de ensino fundamental. O apóstolo Paulo, ele diz aqui a Timóteo, no versículo 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Portanto, depois ele diz, prega a palavra. A principal razão para se pregar a palavra é o próprio Cristo e o reino de Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz, eu te conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e ele qualifica quem é Jesus. Jesus, aquele que é de julgar vivos e mortos, ou seja, Jesus é Senhor, Timóteo. Não apenas Senhor Jesus que é julgar vivos e mortos, mas Paulo diz aqui a Timóteo, pela sua manifestação, ou seja, Jesus está entre nós, Timóteo. Jesus está trabalhando, Ele está se manifestando. A palavra grega aqui dá a ideia de Jesus está se deixando ver. Jesus está se deixando perceber que Ele está presente, transformando vidas, formando igrejas. Não há nenhum lugar pioneiro que você ou eu possa ir, que Jesus não tenha chegado. Não há tribo desconhecida, não há família perdida. Jesus está se manifestando. Jesus é Senhor. Jesus está se manifestando. E Paulo diz a Timóteo, e pelo seu reino, nesta manifestação de Jesus, Ele tem um plano. E o plano de Jesus é este: Ele está construindo e expandindo o seu reino por toda a terra. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo a Timóteo? Olhe bem para mim nesse momento e entenda comigo. Paulo está dizendo ao jovem Timóteo, Jesus já está fazendo todas as coisas. Siga o Cordeiro de Deus e prega a sua palavra. Jesus já está se manifestando. Ele é o Senhor. Ele está construindo o seu reino. Agora, Timóteo, você é chamado, tem o privilégio, abre a sua boca, prega a palavra e fala do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós, eu creio, precisamos entender que o motivo maior para pregarmos o Evangelho é o próprio Evangelho. E este Evangelho, deixe-me acentuar, ele não é de direita, nem de esquerda. O Evangelho não é PMDBista, nem petista. O Evangelho é de Cristo. O Evangelho não é republicano ou democrata. O Evangelho é de Cristo.
O Evangelho não veio apenas melhorar a sociedade, veio redimi-la. O Evangelho não veio promover apenas tolerância, mas amor. O Evangelho não veio apenas formar casamentos mais felizes, mais purificados. O Evangelho não veio fazer o homem glorioso, mas fazer o homem dar glória a Deus. O Evangelho prega a palavra, mas prega a palavra pela motivação certa. Não pregue a palavra para aparecer, não pregue a palavra para se destacar, não pregue a palavra para receber ali uma menção honrosa no presbitério da sua região, para ser colocado como um grande pregador ou um grande evangelista. Você prega a palavra para honrar o nome do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Pregue a palavra, mas pregue a palavra por causa de Jesus. Meus irmãos, eu tenho compreendido que Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Eu creio que isto é verdade. Na verdade, isto é teologicamente fiel, porque o Senhor Jesus tem toda a autoridade, e Ele dá a sua autoridade à sua igreja, mas Deus, o Senhor Jesus, aliás, confere autoridade à sua igreja, para que essa igreja possa fazer apenas uma coisa, a vontade de Deus. Portanto, eu entendo que enquanto nós estamos caminhando na vontade de Deus, nós temos a autoridade de Cristo sobre nós, para cumprirmos a missão. Me lembro que vários anos atrás, eu fui convidado a falar num congresso no sul da França, um congresso em um local onde havia um grupo de igrejas pequenas. E ali, juntando todas as igrejas, éramos talvez menos do que 200 pessoas, e aquele congresso aconteceria também na sexta, sábado e domingo, como este. E eu tive a oportunidade de falar na sexta, no sábado à noite, e como não falo francês, eu tive que usar um tradutor, e graças a Deus eles designaram um jovem tradutor que era fluente em francês e em inglês. Portanto, eu poderia falar em inglês, ele traduzia para o francês, e era um jovem eficiente, aquele tradutor. Ele se sentava comigo a cada tarde, e ele queria saber qual texto que eu iria usar, qual seria o sermão, qual seria a fala, qual seria a ênfase, e ele escrevia, se preparava, e à noite eu pregava, ele traduzia, e tudo corria muito bem. Você que já usou um intérprete, um tradutor, você sabe que quando estamos falando em uma língua que não é a nossa, ficamos ali, dependendo do tradutor, um pouco inseguros. Mas tudo correu bem, até o domingo à noite. O domingo à noite seria o encerramento, todas as igrejas estariam presentes, e o coordenador, como se fosse aqui o Mota, ele, daquele congresso, se aproximou de mim, ele disse: Ronaldo, tivemos um imprevisto, e o tradutor não pode comparecer nessa noite. Eu gelei, mas ele complementou dizendo: mas não se preocupe, nós preparamos de última hora uma senhora para traduzi-lo. Aliás, ela está chegando. E eu olhei, meus irmãos, era uma senhora bem idosa, andando com a sua bengala, trêmula, mas não por ser idosa ou trêmula, mas me preocupou porque, ao se aproximar de mim, eu a cumprimentei, ela respondeu e eu não ouvi a sua voz. Eu falei mais alguma coisa, ela respondeu e eu não ouvi a sua voz. E no meu coração eu pensei: não vai funcionar. Sentei-me ao lado daquela senhora, faltavam apenas alguns poucos minutos para começarmos ali o culto, e eu disse: será que a senhora quer saber em que texto eu vou falar? Ela olhou para mim, sussurrando, com a voz bem suave, quase inaudível, ela respondeu: não se preocupe, vai funcionar. Aí comecei a me preocupar. Eu disse: mas será que a senhora não quer saber, pelo menos, qual é a ênfase da minha palavra hoje à noite? Ela sorriu mais uma vez e disse: meu jovem, não se preocupe, vai funcionar. E eu comecei a orar. Meus irmãos, eu subi naquele púlpito naquela noite trêmulo. Ajudei aquela senhora tradutora a subir, ela colocou ali a sua bengala e trêmula, ajeitou o microfone, e quando eu comecei a falar, meus irmãos, aquela mulher se agigantou naquele púlpito, e jamais vi uma pessoa traduzindo tão bem como aquela mulher naquela noite.
Na verdade, traduzia com tanta eficiência que quando no final do sermão a gente se empolga e fala mais rápido, eu terminava a frase e ela terminava a frase comigo. Um negócio assim espantoso. Terminou o culto, sentei-me ao lado daquela mulher, agradeci pelo seu trabalho, e ela olhou para mim, e ela disse uma frase que eu não me esqueci e gostaria que você também pudesse saber. Ela disse: Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Ela saiu, antes de fecharmos ali as conversas finais, o organizador daquele congresso disse: Ronaldo, foi uma bênção, ela traduziu de maneira perfeita, a gente compreendeu, Deus abençoou profundamente nessa noite. Ela te falou quem ela é? Eu disse não. E aquele organizador disse: aquela senhora, ela é a tradutora do Billy Graham na década de 70. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Deus te chamou em Cristo Jesus, você é salvo. Abra a sua boca, pregue a palavra, vive o evangelho, bata na porta do vizinho, plante uma nova igreja, pregue, seja sal da terra, luz do mundo, no escritório, na escola, na universidade, nos de perto, nos de longe, pregue a palavra, porque em Cristo Jesus somos fortalecidos quando fazemos a sua vontade. Prega a palavra, o ensino principal. Prega a palavra por causa de Cristo, versículo 1, ensino fundamental. Olhe comigo, por favor, os versículos 3 e 4, porque encontramos aqui um ensino que vamos chamar de ensino complementar. Prega a palavra também por causa dos homens. Prega a palavra também por causa dos homens. O que Paulo diz? Versículo 3, pois haverá, o que, irmãos? Tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias ideias, ideologias, não, cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A principal, preste atenção nisso, a principal motivação para a pregação da palavra é Cristo, mas a principal necessidade são os homens. Eu quero repetir, a principal motivação para a pregação da palavra é Cristo, mas a principal necessidade são os homens. O apóstolo Paulo diz: pregue a palavra porque eles não querem ouvir e estão perdidos. John Piper nos diz que o evangelho veio para que Deus dê paz aos homens e os homens possam dar glória a Deus. É o cerne do evangelho, é o efeito do evangelho, é o que o evangelho faz, dá paz aos homens, e os homens agora com paz, redimidos, restaurados, convocados na presença de Deus, eles dão glória a Deus. E aqui nesse texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre dois grandes motivos humanos pelos quais nós precisamos pregar o evangelho. O primeiro é o que ele chama de sã doutrina. A doutrina é a verdade de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, mas pregue a palavra com autoridade e poder, abundantemente, porque eles não querem ouvir a sã doutrina. A verdade de Deus é muito para aqueles que estão em pecado, não suportarão. E a sã doutrina, a verdade de Deus, será transformada em mito, em fábula, em ideias humanas. O segundo motivo é que eles rejeitarão a verdade de Deus, e preste bem atenção nisso. O que Paulo diz, eles rejeitarão a verdade de Deus, não por causa da sua intelectualidade, nem por causa da sua academia, nem por causa da sua ideologia, nem por causa do seu partido político. Eles rejeitarão a verdade de Deus por causa da sua, e ele denomina a sua cobiça, por causa do seu pecado. Como quem está sentindo coceira nos ouvidos. A expressão idiomática grega da ideia de alguém que sente coceira no ouvido sem conseguir coçar o ouvido. Já experimentou fazer isso? Você sentir coceira no ouvido sem conseguir coçar o ouvido, ou seja, num grande incômodo. O Senhor Jesus,
Quando nos fala sobre a pregação do seu evangelho, ele nos assegura de duas coisas. A primeira, nós seremos perseguidos. A segunda, nós jamais estaremos sozinhos, porque ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pregue a palavra, por mais difícil que seja. Pregue a palavra, mesmo a palavra tida como mais arcaica. Pregue a palavra, mesmo debaixo de zombaria. Pregue a palavra, mesmo que digam que é fábula e mito. Pregue a palavra, mesmo se perseguido for, você pregue a palavra. Pregue a palavra. O dicionário de Oxford, a cada ano, elege uma palavra como a palavra do ano, que no entendimento de linguistas, antropólogos e filósofos, resume aquilo que se destaca no mundo todo naquele ano. E no ano passado, 2016, a palavra do ano escolhida pelo dicionário de Oxford foi o termo pós-verdade. E eles explicam, em nossos dias, essa é a nota de rodapé, em nossos dias não há mais verdades absolutas, apenas opiniões. Prega a palavra, mesmo no meio desse relativismo. Prega a palavra, mesmo no meio desta hipermodernidade. Pregue a palavra, mesmo se te chamem de arcaico, ultrapassado, retrógrado. Pregue a palavra, mesmo se tiver que ser encarcerado. Pregue a palavra, mesmo debaixo de zombaria. Pregue a palavra, mesmo se o vizinho lhe fechar a porta. Pregue a palavra, porque a palavra é a verdade de Deus. Meus irmãos, eu estou convencido que nós precisamos aprender a falar mais de Cristo e menos de nós mesmos. Nós falamos demais sobre nós mesmos. Nós precisamos falar menos sobre os nossos pastores, as nossas igrejas, as nossas logomarcas, menos sobre os nossos missionários, sobre os nossos teólogos, sobre os nossos livros, e mais sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos levantar bem alto, é a bandeira do Senhor Jesus. Pregue a palavra, porque Jesus é a verdade de Deus. E quando nós pensamos nisso, meus irmãos, nós precisamos compreender que apenas pregando a palavra de Deus, quem é Jesus e o que Ele fez por nós, estaremos de fato pregando o Evangelho. O Evangelho. Há cerca de 3 anos atrás, tive a oportunidade de dar um treinamento sobre evangelização e plantio de igrejas a um grupo de missionários em uma certa região do Oriente Médio. E ali aqueles missionários, quase todos europeus, cerca de 40 missionários, naquela época em uma das regiões mais perigosas do mundo. E ali eu fiquei durante aqueles 5, 6 dias impressionado pela fidelidade daquele povo na pregação da palavra. Porque eles estavam, meus irmãos, a cerca de 30 quilômetros de onde atuava o Estado Islâmico. Ao ponto de, durante as noites, podíamos ouvir até mesmo os tiros e as explosões. E eles tinham lá um sistema de comunicação entre eles, que a cada noite uma pessoa daquela equipe missionária ficava acordada a noite toda, observando pela estrada. Se os terroristas se aproximassem, daria ali o aviso. E cada família tinha já uma mala ou uma mochila pronta na sala, pegaria, entraria no carro e fugiria. E me impressionou porque não eram solteiros, eram casais, e não eram casais sem filhos, eram casais com filhos, a maioria deles, e filhos pequenos. 40 missionários, quase todos europeus, ali pregando a palavra, e tendo ali aquele treinamento sobre evangelização e plantio de igreja, ali sempre alguém observando, um deles sempre vigiando, para ver se a polícia secreta não se aproximaria. Quando entrávamos no salão, não era assim confortável, descontraído. Um deles, o líder, entrava primeiro com o aparelho para verificar se não havia escutas nos bancos, nas paredes, nas janelas,
da polícia secreta. E ali, enquanto nós ensinávamos, com eles conversávamos naqueles dias, sempre um ou dois do lado de fora, ali olhando, observando, era uma tensão. Eu não suportei, no último dia, eu fiz uma pergunta àquele grupo de missionários, e a minha pergunta foi: o que vocês ainda estão fazendo aqui? Em um dos lugares mais perigosos da terra. Certamente suas famílias aflitas, vocês como casais, crianças pequenas. A qualquer momento, o Estado Islâmico pode se aproximar. A qualquer momento, uma tragédia pode acontecer. O que vocês ainda estão fazendo aqui? Ao que um deles, o mais velho, o líder, um missionário suíço, ele se levantou e respondeu: nós bem que gostaríamos de ter ido embora há muito tempo atrás. Mas nós estamos aqui porque tivemos nos últimos 6 meses mais oportunidades para falar de Jesus do que nós tivemos nos últimos 10 anos. Nós não podemos perder a oportunidade de pregar a palavra. Eu voltei para o Brasil com meu coração, meus irmãos, envergonhado. Envergonhado. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Versículo 2, ensino principal: pregue a palavra por causa de Cristo. Ensino fundamental no versículo 1, pregue a palavra também por causa dos homens. Um ensino complementar, versículo 3 e versículo 4. E nós chegamos, meus irmãos, no versículo 5. Olhe, por favor, a sua Bíblia comigo no versículo 5. Porque para mim esse é o versículo mais difícil, mais duro. Agora o apóstolo Paulo, ele muda o tom. Ele não fala agora sobre uma perspectiva ministerial, mas agora fala em uma perspectiva bastante pessoal. No versículo 5, o apóstolo Paulo, ele diz: tu, porém, a conversa agora é olhos nos olhos. Você, Timóteo, tu, porém. É John Stott que diz que a expressão tu, porém, significa, coincidentemente, seja diferente. Tu, porém. Ou seja, tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, é possivelmente o ensino mais difícil desta carta. Você, Timóteo, não é só abrir a boca, não é só saber falar, não é só pregar em público ou no privado, não é só ler a Bíblia para alguém. Você, Timóteo, precisa ser diferente. Encontramos no versículo 5 o que podemos chamar de um ensino pessoal. Pregue a palavra, guardando o seu coração. Tu, porém, seja diferente. Eles não querem ouvir a palavra, mas você, Timóteo, seja diferente. Eles entendem que a Bíblia é fábula, mas você, Timóteo, seja diferente. Eles não gostam quando ouvem sobre pecado, mas você, Timóteo, seja diferente. E nós poderíamos, meus irmãos, expandir. Eles falam sobre casamento, mas o casamento está quebrado. Mas você, meu irmão e minha irmã, seja diferente. Eles ensinam sobre criação de filhos, mas não tem tempo sequer para orar com seus próprios filhos. Mas você, meu irmão e minha irmã, seja diferente. Eles pregam a palavra sem tentar viver a palavra que pregam a cada domingo, a cada semana. Mas você, meu pastor, seja diferente. Eles falam contra a impureza de toda ordem, mas cobiçam, se prostituem, têm desejos lascivos. Mas você, meu irmão e minha irmã, seja diferente. Eles falam sobre crescimento de igreja e evangelização, mas pelas motivações erradas, apenas para aparecer, para se destacar, para ser o melhor, para ter uma igreja mais competitiva, maior do que a igreja do vizinho, para receber uma menção honrosa no presbitério no final do ano. Mas você, meu irmão, você, meu pastor, você, meu presbítero, você, minha irmã, em nome de Jesus, seja diferente.
seja diferente. Meus irmãos, eu creio que não haveria prega a palavra se não houvesse tu, porém. Nós não conseguiremos pregar a palavra segundo a vontade de Deus se primeiro nós não guardarmos o nosso coração. Olhe bem para mim e pense comigo. O mais difícil, o mais desafiador no ministério e na vida cristã não é fazer a coisa certa. É fazer a coisa certa pela motivação certa. Fazer a coisa certa não é difícil. A gente faz, você faz, eu faço. Procuramos fazer. Ajudamos na igreja. Pregamos para o vizinho. Queremos que a igreja cresça. Discipulamos as pessoas. Com pastores preparamos o sermão. Ensinamos a palavra. Ensinamos no seminário teologia. Escrevemos um livro. Trabalhamos na SAF. Cantamos no coral. Preparamos o lanche e o ensino das crianças. Trabalhamos com zelo. Primeiros a chegar na igreja, últimos a sair, prontos todos os dias. Não é difícil fazer a coisa certa, mas o que Deus quer de nós é fazermos pela motivação certa. Você, meu irmão, e você, minha irmã, seja diferente. Diferente. Quando eu falo nesse tema, sempre me vem à mente as palavras de William Davidson, quando em um de seus livros ele faz uma feliz comparação entre reputação e caráter. Em um capítulo em que ele diz que líderes evangélicos procuram mais a reputação do que um caráter transformado. E ele diz que a reputação é o que os homens pensam de você, mas caráter é quem você verdadeiramente é. Ele diz que a reputação é a sua fotografia borrada, mas o caráter é a sua face verdadeira. Ele diz que a reputação fará de você rico ou pobre, mas o caráter fará de você feliz ou infeliz. E ele completa dizendo que a reputação é o que os homens falam de você no dia do seu funeral, mas que o caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. O que Deus quer de nós, meus irmãos, não é serviço, porque qualquer pessoa poderia fazer o que eu faço melhor do que eu. Qualquer pessoa poderia fazer o que você faz no reino de Deus melhor do que você. O que Deus requer de nós não é serviço, é fidelidade, não é trabalho, é coração transformado, não é reputação, é caráter que glorifica o nome do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, o ensino prega a palavra é muito menos difícil e desafiador do que o ensino tu, porém, seja diferente. A pregação da palavra de Deus começa a partir de um coração quebrantado. E nós não podemos quebrantar o próprio coração. Concordam comigo? Nós não podemos quebrantar o próprio coração. Mas pela graça de Deus nós podemos orar dizendo: Senhor, quebra o meu coração. Quebra o meu coração em nome do Senhor Jesus. Prega a palavra. Como? Tu, porém, sendo diferente. O ensino pessoal. E o apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz como pregar a palavra sendo diferente. E ele fala aqui sobre 4 coisas no versículo 5. Eu passarei muito rapidamente, apenas as citarei. Mas em primeiro lugar, ele diz, versículo 5, ser sóbrio. A palavra sóbrio aqui no original grego é a palavra ligada a equilíbrio. Ser sóbrio, tenha bom senso, seja equilibrado, não seja exagerado, não seja complicado, não seja cri-cri, não seja extremado, não compre todas as brigas. Meus irmãos, nós estamos aqui no meio, a maioria de nós, da igreja presbiteriana do Brasil. Eu nasci em uma igreja presbiteriana. Na verdade, o quarto onde eu nasci, aos domingos, era uma classe de escola dominical. Então posso falar que eu nasci na igreja. Meu pai era um pastor presbiteriano. E nós estamos em casa, e em casa podemos falar sobre a casa. Meus irmãos, muitas vezes na nossa igreja nós complicamos demais as coisas. Nós somos exigentes demais.
Pastor, nessa noite pregou 7 minutos acima do tempo, que é o tempo padrão desta igreja local. O coral, se não me falha aqui a percepção auditiva, desafinou um pouquinho. Na segunda estrofe, devemos conversar com o regente. O púlpito da igreja está aqui e não a 2 metros daqui, onde o pastor quer colocar há 74 anos e 6 meses. As cores da toga do coral são amarelo e vermelho, não amarelo e laranja. Se for assim, eu não canto. Se não melhorar o ar-condicionado dessa igreja, eu não venho ao culto. E pior, eu não dou o meu dízimo. Nós nos tornamos, meus irmãos, uma sociedade cristã extremamente exigente, extremamente rigorosa, com coisas extremamente desnecessárias. Mas o apóstolo Paulo diz a Timóteo, e meus irmãos, é a palavra também de Deus para o meu coração e para o seu coração nesta manhã: ser sóbrio, seja equilibrado, não complique todas as coisas. Meu presbítero, não vá para o conselho apenas com as reclamações do pastor. Ore e invista na vida do seu pastor, em nome de Jesus. Pastor, não vá para a reunião do conselho apenas querendo ali puxar a orelha, falar isso, falar aquilo, fazer exigências. Invista naquele povo, em nome de Jesus. Membros da igreja, vocês vão e são parte da igreja para glorificar a Deus, não para serem bajulados, agradados. Tem seus nomes citados no boletim da igreja, porque tem muita gente em nossa igreja que trabalha e trabalha bem, mas só trabalha se for elogiado pelo pastor da igreja, no púlpito da igreja, no domingo à noite. Se meu nome não for citado, eu não volto mais. Ser sóbrio, deixe de radicalismo, deixe de extremismo, deixe de ser cri-cri, deixe de ser exigente. A igreja não é um clube para agradar seus membros, a igreja é a reunião dos redimidos de Deus para glorificar o Senhor Jesus. Tem gente que está glorificando a Deus debaixo de pena de morte, em países difíceis, e você reclama do banco da igreja e do ar-condicionado toda noite. Comece a falar de Jesus, ser sóbrio. Volte à simplicidade do Evangelho. Em segundo lugar, segundo o conselho de Paulo a Timóteo, além de ser sóbrio, ele diz: suporta as aflições. Em outras palavras, não ceda, não desista. Paulo está dizendo, e não precisa nem falar muito sobre isso a Timóteo, mas Paulo está dizendo em outras palavras: Timóteo, é o seguinte: não é fácil, mas é assim mesmo. Ministério não é fácil, você espera facilidade, meu irmão, faça outra coisa. Em um congresso eu disse: se você espera facilidade, vá ser contador. Tinha uns 10 contadores, me procuraram bravos: pastor Ronaldo, é difícil ser contador, eu faço outra coisa. Mas meu irmão e minha irmã, não é fácil, mas é assim. O chamado de Deus para uma vida transformada e equilibrada, que glorifica o nome do Senhor Jesus, será uma vida de embates. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz que há 3 forças que lutam diariamente contra nós. A primeira ele chama de mundo, a segunda do diabo, a terceira é a carne, a tendência natural ao pecado que nós temos. Não é fácil, mas aqui o apóstolo Paulo diz a Timóteo: suporta as aflições. Você, Timóteo, tem uma coisa: você vai até o final, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero lhe falar em nome do Senhor Jesus, nesse quase fim de congresso. Se você pensou em desistir de alguma coisa no ministério, no trabalho ou no serviço a Cristo, você suporta as aflições, em nome de Jesus. Suporta calado, em oração. E suporta as aflições, porque é um privilégio sofrer pelo Senhor Jesus. Não é um privilégio sofrer por causa do pecado, é um privilégio sofrer
por causa do Salvador, Senhor Jesus. Suporta as aflições. Ser sóbrio, suporta as aflições. Terceiro conselho, versículo 5, faça o trabalho de um evangelista. Aqui, meus irmãos, há duas implicações textuais, eu não vou me prolongar, mas a primeira, Paulo está aqui enfatizando a pregação da palavra e a evangelização, mas a principal ênfase paulina, no meu entender, tem a ver com o próprio ministério, a própria função e a própria identidade de Timóteo, porque Paulo era apóstolo, mas Timóteo não era apóstolo. Timóteo era o que, meus irmãos? Ele era um evangelista. Você se lembra que em Efésios capítulo 4 versículo 11, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus mesmo, distribuindo dons, ele chamou alguns no meio de todos, porque essa é a teologia bíblica paulina da vocação. Todos são chamados por Deus para a salvação, todos os que são eleitos e salvos, para a salvação, para a santidade, para a oração, para a comunhão, para a adoração e para a evangelização. No meio de todos, ele chama alguns, para que duas coisas aconteçam: para que a igreja seja edificada e para que os povos ouçam o evangelho do Senhor Jesus. Efésios 4:11, e ele chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Paulo, penso eu, entendia que Timóteo era um evangelista. Portanto, quando ele diz, faça o trabalho de um evangelista, Paulo está dizendo a Timóteo, preste bem atenção nisso, faça, Timóteo, o seu trabalho. Não queira fazer o meu trabalho. Eu sou Paulo, você é Timóteo, nós não somos a mesma pessoa. Deus me deu o que me deu, Deus te deu o que te deu. Deus me chamou para o que me chamou, Deus te chamou para o que te chamou. Não queira pregar com um pastor fulano de tal, não queira administrar com uma irmã fulana de tal. Faça aquilo que Deus confiou em suas mãos, em seu coração, em sua história e em seus dias. Você é o único na presença de Deus, é filho, é filha amada. Deus te preparou para aquilo que Ele colocou em suas mãos, e nisso glorifique o nome do Senhor Jesus. Faça um trabalho de um evangelista, em outras palavras, meu irmão e minha irmã, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho, não queira ser outro. Não queira se espelhar demais, não vá se comparar, meu pastor, muito menos competir. Faça o seu trabalho. Deus deu àquele pastor uma igreja com 7.000 membros, Deus lhe deu uma congregação com 11 pessoas, é a congregação que Deus lhe deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faça o seu trabalho. Deus te colocou em São Paulo, Deus colocou outro na Mata, Deus colocou outro na África, Deus colocou outro aqui em Águas de Lindóia, é o local de Deus. Faça o seu trabalho. Deus deu um dom espetacular para alguns. Ouvimos o pastor Hernandes pregando tantas palavras, pensamentos, comunicação, capacidade. Deus lhe deu, que ele seja fiel e tem sido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus me deu um outro dom, Deus deu a você um outro dom, Deus deu a você uma outra oportunidade. Faça o seu trabalho. Cada um de nós é chamado para servir ao Senhor Jesus de alguma forma e em algum lugar. Faça o seu trabalho. Em quarto lugar, Paulo diz, cumpre o ministério. Primeiro conselho, ser sóbrio. Segundo conselho, suporta as aflições. Terceiro conselho, faça o seu trabalho de um evangelista. E quarto conselho, cumpre o ministério. A ênfase aqui não é o ministério, a ênfase aqui é em cumprir. Em outras palavras, vá até o final, não fique pela metade. Quantos pastores nós temos aqui nesta manhã? Não fique pela metade, vá até o final. Você que é presbítero, que é diácono, você, minha irmã, a quem Deus tem usado poderosamente em sua casa, na igreja, nas redondezas, em um projeto missionário, vá até o final em nome do Senhor Jesus. E vá até o final por causa de Cristo. Então, se alguém aqui pensou em desistir, esse pensamento é colocado de lado e diz, chegarei até o final para que o nome de Jesus seja glorificado. Glorificado. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente esses 4 ensinos. O ensino principal,
prega a palavra. O ensino fundamental, prega a palavra por causa de Cristo. O ensino complementar, prega a palavra também por causa dos homens. E o ensino pessoal, prega a palavra guardando o seu coração. Eu gostaria de encerrar trazendo ao seu conhecimento a história de uma mulher de Deus que marcou a minha vida e de Rossana nos últimos meses. A doutora Helen Roosevelt, uma missionária da missão ao WEC International. Essa missionária faleceu aos 91 anos de idade em dezembro passado, na Inglaterra. Ela era inglesa, doutora Helen. Missionária muito conhecida no meio missionário, porque essa missionária foi uma das pioneiras no Congo, na década de 50, 60, quando o Congo, na África, estava em guerra civil. E aquela missionária extremamente preparada. Doutora Helen era médica, era enfermeira e tinha doutorado em medicina pela Universidade de Oxford. Preparadíssima. Aquela doutora missionária vai para o Congo e começa a servir no interior daquele país. E ali uma das primeiras coisas que ela faz é construir um hospital, pois não havia hospital na região onde ela servia. E construiu um hospital com 100 leitos. E ela preparou e construiu 48 pequenas clínicas. E ela também estruturou um curso, um ensino, um treinamento para enfermeiras missionárias e formou mais de 100 enfermeiras missionárias e espalhou ali pelo Congo durante a Guerra Civil. Local difícil, perigoso. Ali, meus irmãos, o tempo passou, ela servindo a Deus. Aquela missionária começou a ser perseguida, bem como muitos outros cristãos e muitos outros missionários. Alguns morreram, outros foram expulsos do país e outros foram levados em cativeiro, foram sequestrados, incluindo a doutora Helen Roosevelt. Aquela mulher de Deus passou alguns meses em cativeiro e ali sofreu torturas terríveis. E durante o seu cativeiro ela manteve um diário, e ela ali, vez por outra, escrevia naquele diário. Eu gostaria de ler para os irmãos um pedaço do diário da doutora Helen. Certo dia ela escreve, no cativeiro, sequestrada: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, me insultaram, agrediram dia a dia. E ela repete palavras parecidas durante semanas. Mais para frente, ela escreve algo diferente. Em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. Dias depois, doutora Helen, ela escreve novamente em seu diário: logo depois, senti uma impressionante presença de Deus, que me dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor Jesus me encontrou com braços abertos, indizível amor, seu conforto foi total, e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Depois disso ela foi libertada, ossos quebrados, trauma na alma, levada para a Inglaterra, passou quase um ano hospitalizada, para poder voltar a andar. Os dentes tiveram que ser parcialmente reconstruídos, foi tratada psicologicamente, pastoralmente. Um ano depois teve alta do hospital, do tratamento, não pensou duas vezes, voltou para a sede da missão da WEC International e disse: eu quero voltar, porque Deus me chamou para pregar a palavra, e é naquele país, e ainda não terminou, eu quero voltar. E a missão disse: de jeito nenhum, você não vai voltar, é uma decisão da liderança. E ela disse: se a liderança não permite que eu volte, eu saio da missão. Finalmente a missão, portanto, concordou que ela voltasse, e ela voltou para o mesmo lugar em que ela foi levada cativa. Chegou naquele lugar
e para sua tristeza percebeu que durante a guerra civil eles haviam destruído por completo o hospital, o único hospital da região com 100 leitos que ela havia construído. Ela não pensou duas vezes, pediu alguns parceiros, igrejas na Inglaterra que ajudassem, e ajudaram, e ela reconstruiu o hospital, não agora para 100 leitos, mas um hospital para 250 leitos, e construiu uma escola para paramédicos, e uma escola de enfermagem, e transformou a vida no interior daquele país, para a glória de Deus, pregando a palavra do Senhor Jesus. Depois de quase 40 anos na África, ela volta para a Inglaterra, se torna uma mobilizadora missionária. Vocês encontrarão seus vídeos no YouTube. Doutora Helen Roosevelt, vale a pena ouvi-la. Pregou em um dos congressos mais conhecidos com John Piper, e uma mulher usada por Deus. Mas, meus irmãos, aquela mulher, antes de falecer, deixou um escrito. E esse escrito me impactou, e eu gostaria que você pudesse prestar atenção. Ela escreveu a ministros, mas creio que se aplica a cada um de nós. Doutora Helen disse: o problema é quando nós não queremos só Jesus. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Nós queremos Jesus e a popularidade. Nós queremos Jesus e o sucesso. Nós queremos Jesus, mas também os aplausos. Nós queremos Jesus, mas queremos o reconhecimento. Nós queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros. Nós queremos Jesus, mas queremos ser os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, não pode ser assim. Nós precisamos desejar somente Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Só Jesus. Nós estamos aqui nesse congresso porque nós amamos a Deus. Estamos aqui porque desejamos viver na presença de Deus. Senão estaríamos em outro lugar. Mas estamos aqui com as necessidades também do nosso coração. Ouvimos palavras preciosas nas plenárias, nos seminários, nas conversas nos corredores, com os colegas de quarto. Refletindo nesses dias, certamente muitas coisas estão e entraram em nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Mas nesta manhã eu quero lhe deixar com um desafio, que eu entendo que é um desafio da palavra para mim e para você a cada dia. E o desafio é este: prega. Prega o evangelho, prega a palavra. Prega por causa de Cristo. Prega também por causa dos homens. Prega guardando o seu coração. Mas prega. Foque naquilo que é mais importante, naquilo que é essencial na vida cristã. Descomplique a vida, descomplique o ministério em nome de Jesus. Pense menos no piso da igreja, mais nas pessoas que precisam ouvir a palavra nessa semana. Prega a palavra. Eu sei que nós amamos a Jesus, por isso estamos aqui. Sei que nós, se não todos, a maioria, nós pregamos a palavra de Deus, com nossas imperfeições, limitações, que todos nós temos. Mas talvez seja um desafio específico da palavra para o seu coração neste fim de congresso, que você queira levar para a sua vida, para a sua família e para a sua igreja em nome do Senhor Jesus. Vamos descomplicar os negócios para pregar mais a palavra de Deus. Vamos simplificar mais a vida para pregar mais a palavra de Deus. Vamos plantar uma nova igreja neste ano, no próximo ano, em nome do Senhor Jesus. Vamos evangelizar a vizinhança toda nos próximos meses, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar de Cristo pela mídia, aos de perto, aos de longe. Vamos enviar a quem Deus chamou para a obra missionária, para que preguem também a palavra do Senhor Jesus. No escritório, universidade, perto, no trabalho, aos conhecidos e desconhecidos. Prega a palavra. Nós gastamos tempo demais com coisas supérfluas, desnecessárias, e às vezes, meus irmãos, coisas que nem deveriam estar em nossas vidas.
Que Deus nos perdoe quando nós muitas vezes gastamos mais tempo pensando no modelo novo de celular do que na pregação da palavra de Deus. Quando nós gastamos mais dinheiro para a roupa de ano novo do que investindo na pregação da palavra de Deus. Prega a palavra. Eu quero orar com você nesse momento. Especialmente se você quer fazer, é um compromisso entre você e Deus. Entendo que todos nós estamos debaixo da pura, tremenda e transformadora soberania de Deus. Não há nada que entre no nosso coração se Deus não permitir. E não há nada de bom que acontece comigo, com você, se Deus não fizer. Portanto, até mesmo o desejo de um compromisso novo de pregação da palavra, se está no meu coração, no seu coração, vem de Deus. Se Deus assim faz, Deus também nos chama a orar. Se este é o teu caso, você quer sair desse congresso, se é sua compreensão de que Deus está te chamando a você simplificar mais a sua vida e pregar mais a palavra de Deus, vamos orar nesse momento de pé, para que o Senhor possa não apenas falar, desafiar, mas com humildade possamos pedir que Ele possa nos equipar, possa também nos sustentar em nome do Senhor Jesus. Porque à medida que fazemos a vontade de Deus, nós enfrentamos barreiras e lutas. Não é verdade, meus irmãos? Tudo está tranquilo até fazermos a vontade do Pai. Aí as lutas vêm, chegam as críticas, as portas se fecham, o coração fica desencorajado, o amigo vira as costas. Basta começarmos a fazer aquilo que Deus deseja. Mas é assim. Ser sóbrio, suporta as aflições, faz um trabalho de evangelista e cumpra cabalmente, totalmente até o fim o seu ministério. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esses dias aqui juntos. Irmãos e irmãs, gente querida, congresso extremamente bem organizado, preparado com muito amor, com muito carinho e também com muita fé e dedicação ao Senhor Jesus. Te agradecemos por esse lugar que nos acomodou tão bem, pela alimentação, pelos quartos, pelo descanso, pela comunhão, mas nós te louvamos sobretudo pela tua presença e pelos teus planos em nossas vidas. A nossa expectativa é nós voltarmos para casa diferentes, com mais coragem para ser diferente. Mas essa não é uma decisão do congresso, nem uma decisão pessoal no congresso. Entendemos, ó Deus, que seremos diferentes à medida que vivermos o Evangelho. E não faremos isso se o Senhor assim não se agradar, nos abençoar e ajudar. Portanto, a nossa oração nesse quase fim de congresso, ó Deus, é esta: que o Senhor nos abençoe e ajude, para termos coragem para ser diferentes, mas não diferentes no modo de vestir, no modo de falar apenas, no modo de fazer uma coisa ou outra, Senhor, não apenas isso, mas com vidas transformadas que dão um testemunho fiel de quem é o Senhor Jesus, em nossa história, em nossa família, em nossa igreja. Ó Deus, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, com os meus irmãos e irmãs, nesta manhã, que o Senhor nos ajude a pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Ó Senhor Deus, pregar para os de perto e também para os de longe. Pregar quando for fácil, também quando for difícil. Debaixo de aplauso e também de zombaria. E mesmo se um dia necessário for arriscar a vida, Deus, que o Senhor nos ajude a pregar a palavra, por causa de Jesus. O Senhor nos ajude, ó Deus, a pregar a palavra pela motivação certa. Livra-nos das competições, das comparações, da correria da vida, do desejo de ser o melhor, chegar em primeiro lugar.
Livra-nos, Senhor Deus, de qualquer tipo de politicagem eclesiástica que possa nos levar a querer algum destaque em detrimento de uma outra pessoa, ou como igreja, algum destaque em detrimento de uma outra igreja. Ó Deus, enche o nosso coração com desejo sincero, quebrantado, honesto, profundo, de exaltar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Queremos falar com o Senhor, ó Deus, nesse fim de manhã, que nós não precisamos, nem queremos aplausos humanos. Nós queremos, pela Tua graça, sermos aprovados pelo Senhor. Ó Deus, eu quero pedir por aqueles que chegaram a esse congresso fragilizados, melancolizados, entristecidos, talvez amargurados, decepcionados com pessoas, com irmãos, com líderes, com concílios. Ó Deus, talvez com situações familiares angustiantes, ou talvez vivendo problemas que nem sabem explicar, mas sabem que o coração está pesado. Nós colocamos estes que sofrem em Tuas mãos neste fim de manhã, pedindo que o Senhor possa, em nome de Jesus, fortalecê-los. Fortalece, ó Senhor Deus, a Tua igreja, para chegarmos até o final, pregando a palavra de Cristo, e dizendo: glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É a nossa oração sincera. Ó Deus, nós oramos pelas nossas igrejas, e as igrejas aqui representadas, e a Igreja Presbiteriana do Brasil de forma especial. Descomplica as nossas igrejas, ó Deus. Nos livra, Senhor Deus, de estarmos batendo boca ou discutindo detalhes que amanhã não farão a mínima diferença. Perdoa, Senhor Deus, quando nós gastamos tempo, energia e dinheiro com aquilo que é até mesmo supérfluo. Descomplica, Senhor Deus, as nossas igrejas, para que o povo possa adorar o Teu nome, orar, ter comunhão, que o povo possa ter santidade, que o povo possa pregar a Tua palavra. É a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Que Deus abençoe, irmãos.